Quantas vezes você paralisou ou se desesperou ao saber o diagnóstico, o paciente, a idade ou o contexto que você ia começar no trabalho ou no estágio da faculdade, por medo do que fazer, de que atividade propor, ou de que recurso levar, ou se você conseguiria solucionar as demandas daquele paciente, em vez de, em primeiro lugar, se importar com aquele ser humano que estava ali. Eu me lembro que uma coisa que me angustiava muito era eu não saber de fato qual que era o meu papel, porque eu lembro na faculdade, no estágio, a minha professora falava: não, porque terapia ocupacional cuida de mão e o físio cuida de pé, a professora na faculdade. E quando eu perguntava, tá, mas o que é só nosso? Ah, é análise da atividade. Fazer análise da atividade é só nosso. E eu ficava, tá, mas ok, análise da atividade. E fiquei presa. TO cuida de mão e análise da atividade é o que a gente faz. Só que não chega só uma mão e não chega só uma atividade para eu propor para o meu paciente. Chega um ser humano. E eu confesso que eu demorei muitos anos. Eu me formei em 2017. Eu demorei muitos anos para de fato ter a clareza disso conscientemente, mas eu sempre tive algo de olhar muito para o ser humano. Tanto é que eu escolhi a terapia ocupacional exatamente para falar com o ser humano, para ajudar esse ser humano a ter dignidade, a voltar a fazer as coisas dele do dia a dia. Porque, para quem não conhece a minha história, eu sempre quis arquitetura e no último semestre do terceiro ensino médio, quando teve aquelas feiras de profissões, eu me interessei muito pela terapia ocupacional e pensei, caramba, a arquitetura, querendo ou não, pessoas com mais poder financeiro, mais poder aquisitivo, que podem contratar. A terapia ocupacional eu posso ajudar qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer idade, qualquer situação, a ajudar ela a viver melhor, a ter mais dignidade, a voltar a fazer as coisas dela do dia a dia. E então sempre teve algo conectado com ajudar a outra pessoa para além do que de fato a profissão tinha. Eu me lembro também de um caso que eu atendi, me marcou muito. Eu atendi no estágio da faculdade, nesse mesmo estágio que essa professora falou que a gente cuidava de mão e fiz o de membro inferior. E ele teve um AVC, ele todo estágio passava ali com as estagiárias de terapia ocupacional e a gente fazia exercício. Eu lembro que eu me bati uma insegurança muito grande. Meu Deus, que recurso que eu vou fazer? Que atividade que eu posso fazer que usa os dois lados do corpo? E ficava algo muito complexo para eu elaborar, e eu não podia ensaiar ou sair correndo e perguntar à professora ou olhar num livro, porque a pessoa estava ali, o ser humano estava ali na minha frente. A minha preocupação era que exercício que eu vou propor para melhorar isso aqui que ele está me trazendo. E aí eu lembro que eu olhava nas evoluções da TO anterior, eu perguntava para ela: o que que você fez? Que exercício você praticou? Que atividade? Aí ela falou. Aí eu anotei tudo e já fui dando uma sequência no que ela já fazia. Só que aconteceu uma coisa inesperada. Esse meu paciente, que já era mais idoso, o filho, se eu não me engano, o filho ou alguém muito próximo dele faleceu. E mesmo assim ele foi pro atendimento. E ele sentou na minha frente e ele falou: eu perdi tal pessoa, eu tô muito triste. E eu falei: olha, fique em paz. Hoje a gente não vai fazer exercício, hoje a gente não vai fazer atividade, eu só tô aqui pra te ouvir. Sentei, eu fiquei o atendimento inteiro com ele lá na sala, na mesa, com outras telas atendendo e acolhendo. Nessa hora eu não segui nenhum script, nem algo planejado. Eu só fui um outro ser humano ali para aquele ser humano fragilizado após a perca de alguém muito significativo para ele. E a partir disso, eu lembro que a gente criou um vínculo muito importante e eu passei a me importar mais com ele e a pensar: o que que o senhor gosta de fazer? O que que o senhor fazia antes? Quebrei, né? Quebrei o protocolo de exercício, de atividade e coisas nesse sentido para estimular os dois lados do corpo. Ele falou: eu fazia chinelo. Eu falei: nossa, que interessante. E me interessando genuinamente por ele, pelo ser humano ali, pelo que ele gostava. Eu falei: caramba, o senhor poderia me mostrar como que o senhor faz, como que é fazer um chinelo? E aí ele trouxe um modelo, inclusive ele trouxe um do meu tamanho. Olha o vínculo que tinha criado por eu ter escutado com empatia. E a gente passou então a fazer chinelo. Eu comprei EVA, simulei ali como seria com a cola, como ele poderia usar os dois braços durante a confecção dos chinelos. Gente, foi incrível, porque eu aprendi muito e ele dava
pra ver, assim, o olhar dele de gratidão mesmo. E quando encerrou o período do estágio, eu precisei trocar o estágio, ele falou: "Nossa, não tem como eu ser atendido por você, da gente continuar esse trabalho". Eu falei: "Não tem como, porque eu posso passar aqui de vez em quando, mas não tem como, porque o estágio acabou". Ele: "Nossa, você foi tão importante pra mim". E ele me marcou muito. E que bom que eu guardei uma foto com ele. Eu, nossa, foi um dos meus primeiros atendimentos como TO, porque eu estava ali no último ano. Isso me marcou muito. E depois, com os anos de prática, principalmente na linha de frente do Covid, eu fui entendendo cada vez mais que eu deveria me preocupar menos com a atividade, com o recurso, com a estratégia, com o exercício e muito mais com o ser humano que estava ali na minha frente. Porque antes de terapeutas ocupacionais, nós somos profissionais da saúde. Antes de profissionais da saúde, nós somos seres humanos. É muito lindo a gente se preocupar com a nossa essência, com a nossa profissão, e eu defendo muito isso. Inclusive, se você não me segue ainda, vai lá no Instagram e coloca kimberlypoliceno.to. Eu fiz vídeos ultimamente muito disruptivos, falando exatamente sobre a essência da nossa profissão. Mas de nada isso adianta se a gente não olha para o que aquele ser humano quer voltar a fazer. Tem atendimentos meus que os meus pacientes foram completamente transformados por eu sentar, conversar, acolher e escutar esse paciente. E aí talvez você pergunte, tá, Kimberly, mas isso não é ser terapeuta ocupacional? Isso a psicóloga não pode fazer? Mas eu uno o que a gente domina, que é o desempenho ocupacional, e essa pessoa, o que é importante para ela. Então, se ela me fala, eu quero voltar a fazer café, eu não coloco na minha cabeça, tá, eu já sei, então o senhor pode fazer dessa forma, com essa estratégia, o café, desse jeito e vai dar certo mesmo com essa limitação. Como eu vi num vídeo, como eu vi num curso, como eu conversei com outra TO. Fala, então traga as suas coisas e bora tomar um café. E literalmente isso aconteceu. Ele trouxe o café, a gente fez o café. Eu falei, caramba, o senhor consegue fazer tudo. Aí ele, pois é. E eu vou continuar fazendo desse jeito. Então, às vezes, a gente só precisa emprestar a nossa confiança, a nossa motivação para o nosso paciente conseguir. E proporcionar um espaço seguro que ele possa arriscar, tentar e errar. Você não acha irônico a gente falar que proporciona independência, autonomia, e na hora dele tentar ou dele se arriscar, a gente não tenta, a gente já deixa tudo pronto, os recursos em cima da mesa, ou a atividade pronta, ou a gente já pensa do jeito que vai fazer, ou nas etapas, ou ele vai tentar escovar o dente e a gente já fala, não, faz desse jeito, porque esse jeito é o certo, é o jeito que eu aprendi. A gente tenta muito seguir um padrão, uma estrutura para não errar. E aí a gente tem medo de errar e pior, tem medo do nosso paciente se frustrar. Caraca, isso é a vida. Nós não somos seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. A nossa sensibilidade, os nossos valores, a nossa dignidade, a nossa essência é muito maior do que a roupa que a gente veste, qual recurso a gente usa no atendimento, ou o diagnóstico que aquele paciente está ali naquele momento. Por vezes, ele não quer ser enxergado como aquela pessoa que teve AVC, aquela mãe não quer ser enxergada como a mãe da criança que tem deficiência, ela só quer ser enxergada. Eles só querem ser enxergados como seres humanos, como uma outra pessoa, sabe? Sem barreira, sem rótulos, sem protocolos, apenas conversar, desabafar, serem ouvidos de fato e poderem serem eles mesmos. Nosso paciente criança, ele já tem muitas coisas e muitas obrigações, muitas réguas a serem alcançadas em meio à sociedade, às pessoas à sua volta, aos seus pais. Deixa ele errar, deixa ele se arriscar, deixa ele brincar do que ele gosta. E a partir do que ele gosta, aí você incrementa, aí você aumenta, amplia a visão dele de acordo com aquele único recurso que ele sabe brincar, que é o carrinho, por exemplo. O seu paciente teve um AVC, deixa ele tentar. Como que o senhor, a senhora, faria para escovar o dente com uma mão só? Como que o senhor faria para prender o cabelo? Como que seria para o senhor se vestir ou cozinhar ou fazer tal situação? Permita, é um ambiente seguro para ele tentar, errar. É assim que a gente intervém no desempenho ocupacional. Então, sim, mesmo que seja uma escuta, uma conversa, é terapêutico ocupacional, porque qual que é o meu trabalho? A partir da queixa do meu paciente, perguntar: tá bom, o que que isso impacta no seu dia a dia? Me dá exemplo seu, me dá exemplo real da sua vida. Porque às vezes a gente fica com aquela ideia.
eu tenho um caso. A minha paciente é acamada com sequela de AVC hemorrágico grave. Ela trouxe que, eu queria fazer mais coisas no dia a dia. Eu falei, meu Deus. Ela vai querer lavar roupa, lavar louça, cozinhar, fazer as coisas em casa, porque ela quer voltar a fazer as coisas do dia a dia. E ela ainda é acamada, ela nem tem controle de tronco. Como que eu vou fazer pra... E já me veio automaticamente aquela ansiedade. Aí eu, não, pera, me dá exemplo seu. De verdade, assim, se você pudesse elencar uma atividade que você quisesse fazer no dia a dia, o que seria? O que é essa atividade? Aí ela, eu queria conseguir pegar meu celular, queria pegar minha água, meu óculos, eu não consigo ligar a TV, eu não consigo fazer nada sem depender de alguém. Aí eu, caramba. E aí isso se resolveu com comprar um criado mudo e colocar as coisas ao alcance dela no leito, na cama da casa dela. Ver como você tirar essas crenças, esses rótulos, esses protocolos, essas estruturas prontas de atendimento, esses exercícios prontos que dão. Se a gente olha primeiro para a essência humana, depois para a nossa responsabilidade enquanto profissionais da saúde, e depois com a nossa técnica, com a nossa abordagem, com a nossa essência, dominando o desempenho ocupacional, a gente consegue gerar muito mais transformação na vida dos nossos pacientes. Até agora, nos episódios, eu tenho trazido sobre você, sobre coisas que eu vivi, que você pode estar vivendo, sobre insegurança, sobre limitações, sobre coisas que estão confusas aí dentro e desorganizadas para a gente arrumar essa casa aí dentro, para aí sim você, com a casa arrumada, conseguir arrumar a casa do seu paciente. Você concorda que se sua casa é toda bagunçada e você chegar na casa de uma pessoa com a casa toda bagunçada, tá tudo bem? Agora, se sua casa tá em ordem, tá tudo caminhando bem, saudável, em perfeita harmonia, quando você vai num local que não está assim, que tá o caos, você falava, caramba, deixa eu elencar aqui tudo que eu preciso melhorar, tudo que dá para ser feito. Agora, se duas pessoas estão na mesma sintonia caótica, nada pode ser feito. Então, arrume a sua casa. Se você não assistiu os episódios anteriores, volte. A gente já tá no 6º episódio do podcast TO Fora da Caixa. Vai lá, assiste. E aqui a gente está adentrando cada vez mais, juntando a essência do indivíduo, das ocupações, do contexto. Eu posso trazer mais sobre isso aqui. Inclusive, esse foi o tema do workshop que eu dei nesse final de semana que passou. Foi incrível, foi disruptivo, foi espetacular. E olhe mais para o seu paciente. Olhe mais para o ser humano. Esquece o tipo de avaliação que você vai usar. Esquece por um momento o recurso, a atividade, o exercício, que algo perfeito e mirabolante você vai proporcionar para melhorar aquela habilidade, aquela competência, ou aquela queixa da família. Apenas qual é a queixa? Ouça genuinamente. Ouça, acolha e pergunte o que essa queixa do seu filho, do seu pai, sua, do seu avô impacta no dia a dia. Dá exemplos reais para mim. E passa a ouvir, passa a ajudar realmente. Tem atendimentos meus que eu ainda nem cheguei a atender a criança, de realmente estar investindo em cuidar da família, organizar a casa, para aí sim atender de forma direta a criança. Porque se eu ficar só na criança, direto, um atendimento com a família, e logo for com a criança, eu não vou arrumar a causa raiz. Da mesma forma que não vai adiantar eu trazer aqui no podcast de TO sobre a terapia ocupacional, sobre avaliações, sobre o quanto ganha, sobre as ocupações, se você não está com a casa arrumada. Então, olhe para o indivíduo e lembre disso. Nós somos seres espirituais com experiências humanas. Antes de terapeutas ocupacionais, nós somos profissionais da saúde, e antes de profissionais de saúde, nós somos seres humanos. Como que você pode atender melhor as pessoas que estão vindo até você? Até o próximo Theo Fora da Caixa podcast.